O encontro com si mesmo é a maior de todas as aventuras, porque significa trazer à luz um sentido oculto. Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Vivemos em tempos em que crises de toda ordem dominam o cenário global. No entanto, entre tantas adversidades, há uma crise em particular que passa despercebida por muitos, embora seu impacto seja devastador: a crise de significado. Carl Jung chamou essa condição de a neurose geral de nossos tempos. Ele aprofundou sua análise ao afirmar: até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Memórias, sonhos, reflexões. Essa crise não é algo recente, suas raízes se estendem por gerações. No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche percebeu um fenômeno crescente que ele definiu como niilismo, ou o repúdio radical do significado, conceito que ele abordou em sua obra A Vontade de Poder. Mas o que desencadeou esse vazio existencial? Seria o colapso da visão de mundo cristã e a ascensão de uma perspectiva científica, reducionista e mecanicista? A tão conhecida morte de Deus representaria o evento mais revolucionário da era moderna? Nietzsche, por sua vez, sentiu profundamente as consequências dessa ruptura. Ele enxergou, de forma quase profética, a dor, a angústia e a desorientação de uma sociedade sem Deus, mesmo quando sua geração ainda não tinha plena consciência da profundidade dessa transformação. Nietzsche sentiu a agonia, o sofrimento e a miséria de um mundo sem Deus tão intensamente, numa época em que outros ainda estavam cegos para sua tremenda consequência, que ele foi capaz de experimentar antecipadamente, por assim dizer, o destino de uma geração vindoura. Estamos vivenciando, nos dias de hoje, o destino que Nietzsche previu com tanta clareza. Um cenário onde, como afirmou Viktor Frankl, cada vez mais pessoas têm os meios para viver, mas nenhum sentido para viver. Esse destino revela-se em comportamentos e sentimentos inquietantes, como o desprezo pela sociedade atual, a percepção de que estamos diante de um fim apocalíptico e a busca quase desesperada por uma causa que dê significado à existência. Ronald Stromberg, em sua obra Redemption by War, descreveu isso como uma necessidade de propósito, algo que ofereça substância e direção à vida. Neste vídeo, vamos refletir sobre o que realmente significa encontrar sentido na vida e por que essa busca é essencial para o bem-estar humano. Além disso, examinaremos como o declínio da religião pode estar no cerne dessa crise contemporânea de significado, contribuindo para o aumento de transtornos como ansiedade, depressão e neuroses, como apontou Iain McGilchrist em The Matter with Things. A felicidade diz respeito ao momento presente, independente de outros momentos, enquanto o significado vincula eventos ao longo do tempo, integrando assim o passado, o presente e o futuro. Sêneca afirma: a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas quão bem foi representada. Sêneca, Cartas a Lucílio. O significado, portanto, é essencialmente narrativo. Ele surge da história que construímos sobre nós mesmos e funciona como um mapa mental que organiza nossas experiências. Essa narrativa molda quem acreditamos ser e orienta nossas escolhas. Assim como um livro ou um filme depende de seu enredo para fazer sentido, a vida humana também requer um tema que conecte as peças de nossa jornada, unificando nossa identidade e projetando nosso futuro. A narrativa que construímos sobre nossa vida pode funcionar como um alicerce que nos fortalece e dá sentido à existência, ou, ao contrário, pode ser desconexa, enfraquecedora e desprovida de significado. Quando carecemos desse eixo narrativo, nosso sofrimento tende a aumentar, como evidenciado pelas experiências de muitos que enfrentam dificuldades em encontrar coerência na sua visão de mundo. Eugen Bleuler, psiquiatra suíço que aprofundou o estudo sobre a fragmentação do pensamento e da memória, descreveu essa condição da seguinte forma: a perda da unidade na mente ocorre quando pensamentos,
sentimentos e memórias se tornam fragmentados e desconexos. Eugen Bleuler e Ian McGilchrist, em The Matter with Things, descreve o impacto devastador da falta de uma narrativa coerente na vida. Se o seu mundo se desintegra por falta de narrativa, você para de ver qualquer coisa em contexto, e isso se torna intrigante, até mesmo assustador. Sua pura facticidade então se destaca, uma vez que não pode mais tomar seu lugar em nenhum esquema de mundo de outras coisas e pessoas que lhe dariam significado. Sêneca, refletindo sobre a importância de uma direção clara na vida, complementa essa ideia ao afirmar: a vida sem uma direção definida é um erro contínuo. Quem não sabe a que porto quer chegar, não encontra vento favorável. Ambos destacam que, sem um propósito ou narrativa que conecte nossas experiências, somos lançados em um estado de desorientação, onde o contexto e o significado desaparecem, deixando-nos à deriva no caos existencial. Embora a maioria das pessoas não viva o efeito extremo da desintegração narrativa, muitas carecem de uma história pessoal rica e satisfatória, que ofereça realização e os ajude a enfrentar as inevitáveis condições existenciais da vida. Esse vazio narrativo, ou a falta de significado, está por trás de problemas alarmantes em nossa sociedade, como a alta incidência de transtornos de ansiedade, depressão, vícios e o uso disseminado de drogas psicotrópicas e ilícitas. Carl Jung, em suas reflexões, destacou essa relação direta entre significado e saúde mental. A falta de significado inibe a plenitude da vida e, portanto, é equivalente à doença. Carl Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. O que torna essa situação ainda mais desafiadora é que, enquanto muitas pessoas sentem que algo está faltando em suas vidas, poucas percebem que o vazio que enfrentam é, na verdade, a ausência de significado. Em vez de reconhecer isso, tentam preencher esse espaço com dinheiro, bens materiais, prestígio social, acúmulo de conhecimento ou, acima de tudo, com a busca incessante por prazer e felicidade. Epicteto observou esse fenômeno com clareza. É impossível para um homem começar a aprender o que ele acha que já sabe. Porém, nenhuma dessas alternativas pode substituir verdadeiramente o significado. Como explica Ian McGilchrist em The Matter with Things. Pessoas que relatam ser felizes, mas têm pouco ou nenhum senso de significado em suas vidas, têm os mesmos padrões de expressão genética que pessoas que estão suportando adversidades crônicas, como solidão, luto ou pobreza. Dada essa realidade, a pergunta que surge é: como podemos encontrar significado em uma vida que parece vazia? Como podemos construir uma narrativa pessoal mais rica e plena de sentido? Embora existam diversos caminhos para isso, como encontrar um propósito de vida, fortalecer nossos relacionamentos ou enfrentar os desafios de forma corajosa, um dos meios mais poderosos é buscar inspiração na sabedoria contida nos mitos das grandes tradições religiosas. Carl Jung destacou essa conexão essencial ao dizer: qual é a utilidade de uma religião sem um mitos, já que religião significa, se é que significa alguma coisa, precisamente aquela função que nos liga de volta ao mito eterno? Carl Jung, resposta a Jó. O mitos, ou, mais comumente, a mitologia, engloba verdades profundas sobre a condição humana e a natureza da psique, transmitidas por meio de narrativas simbólicas. Essas histórias refletem os dilemas universais da vida e oferecem lições que podem ser aplicadas ao desenvolvimento pessoal. No Antigo Egito, acreditava-se que o destino da alma era decidido no Duat, onde o coração dos mortos era pesado contra uma pena, símbolo de justiça e virtude. Essa narrativa sugere a importância de uma vida vivida com integridade e equilíbrio. Um coração mais leve garantia a entrada no paraíso, enquanto um mais pesado condenava a alma a vagar sem paz, nos lembrando que nossos atos deixam marcas profundas em nossa jornada. Para os gregos antigos, o submundo,
governado por Hades, era um lugar onde as almas permaneciam em um estado de mera existência, sem propósito ou esperança. Essa visão destaca o valor de buscar significado e propósito durante a vida, em vez de cair em uma apatia existencial. O mito de Sísifo, por exemplo, simboliza a luta para encontrar sentido mesmo em tarefas aparentemente sem fim, ressoando com o desafio humano de dar significado às adversidades. De maneira semelhante, outras culturas oferecem lições valiosas. A mitologia nórdica, com seu conceito de Ragnarök, ensina a importância de enfrentar o inevitável com coragem e determinação. Já o ciclo de morte e renascimento presente na mitologia hindu, como no mito de Shiva, reflete a necessidade de transformação constante e desapego, princípios essenciais para o crescimento pessoal. Essas histórias não apenas iluminam aspectos fundamentais da nossa existência, como liberdade, perda, solidão, doença, envelhecimento, sofrimento e morte, mas também servem como fontes de inspiração para criar uma narrativa pessoal mais rica e significativa. Incorporar essas lições em nossas vidas pode nos ajudar a enfrentar desafios com maior resiliência, encontrar propósito em meio ao caos e crescer emocional e espiritualmente. Contudo, em tempos modernos, muitos relegaram os mitos ao domínio da ficção, acreditando que somente a razão, a lógica e a ciência, o chamado domínio do logos, podem revelar as verdades do mundo. Essa visão reducionista nos desconecta da sabedoria simbólica que os mitos oferecem e nos deixa desprovidos de ferramentas valiosas para enfrentar as complexidades da vida. Carl Jung, em resposta a Jó, destaca que o mito não é ficção. Consiste em fatos que são continuamente repetidos e podem ser observados uma e outra vez. Os reinos do Logos e do Mitos têm papéis distintos na descoberta da verdade, mas ambos são essenciais. Enquanto a ciência, Logos, nos ensina, por exemplo, os mecanismos neurológicos por trás da dor, é o Mitos que nos oferece o entendimento de como suportá-la de forma significativa. Da mesma forma, a ciência nos guia para curar doenças, mas o mitos nos ensina a enfrentar, com profundidade, perdas e a inevitabilidade da morte. Ao longo dos séculos, o inferno tornou-se uma poderosa metáfora para o sofrimento, imaginado como um lugar de tormento eterno, governado pelo diabo, a personificação do mal absoluto. Porém, sua simbologia vai além de um espaço físico. O inferno também reflete momentos de dor intensa na vida humana, seja no corpo ou na mente. Ele pode ser visto como um estado de consciência, um confronto com as sombras internas que todos enfrentam em algum momento. Karen Armstrong, em The Case for God, explica essa distinção. Logos, ou razão, é o modo pragmático de pensamento que permite que as pessoas funcionem efetivamente no mundo. As pessoas sempre precisaram de logos para fazer uma arma eficiente, organizar suas sociedades ou planejar uma expedição. Logos está continuamente à procura de novas maneiras de controlar o meio ambiente, e é essencial para a sobrevivência de nossa espécie. Mas Logos tem suas limitações. Bom em manipular o mundo e nos tornar poderosos, ele não contribui para nenhuma compreensão mais ampla do significado de nossas vidas. Para isso, as pessoas se voltaram para o mitos. Essas histórias simbólicas do mitos nos permitem compreender os aspectos profundos da condição humana, ajudando-nos a navegar pelas complexidades emocionais e espirituais da vida. Podemos acessar o reino do mitos através de obras literárias de gênios como Dostoiévski, Shakespeare e Cervantes. Porém, as grandes religiões continuam sendo as fontes mais abrangentes dessa sabedoria. Desde os primórdios da humanidade, a religião tem desempenhado o papel de nos ajudar a enfrentar os desafios existenciais e a encontrar significado em nossas jornadas. Ainda que, em algumas ocasiões, tenha sido corrompida por estruturas organizadas e institucionais, sua essência permanece.
oferecer narrativas que nos conectam ao propósito e às verdades profundas da vida. Carl Jung, em prática de psicoterapia, afirmou: não apenas o cristianismo com seus símbolos de salvação, mas todas as religiões, incluindo as primitivas com seus rituais mágicos, são formas de psicoterapia que tratam e curam o sofrimento da alma e o sofrimento do corpo causado pela alma. O Kybalion complementa essa ideia ao enfatizar o poder transformador das práticas espirituais. A mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo a polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Jung, em um discurso para psicoterapeutas na década de 1930, foi ainda mais direto ao destacar: não é um jogo de palavras quando chamo a religião de um sistema psicoterapêutico. É o sistema mais elaborado, e há uma grande verdade prática por trás dele. Carl Jung, a vida simbólica. Para ilustrar como o mitos das religiões pode ser utilizado, Jung explora o conceito simbólico da imitação de Cristo. Ele descreve: não é Jesus um protótipo daqueles que, confiando em sua experiência interior, seguiram seus caminhos individuais desafiando o mundo? Carl Jung, Civilization in Transition. Um herói é alguém que deu sua vida a algo maior do que a si mesmo. Joseph Campbell, o herói de mil faces. A ideia de imitar Cristo sugere que sua vida deve servir como um modelo de como viver. Santo Agostinho, por exemplo, considerava a imitação de Cristo como o propósito supremo de um cristão. No entanto, Jung oferece uma visão crítica sobre essa interpretação tradicional. Ele alerta que o esforço de tentar viver exatamente como Cristo viveu pode levar a um problema fundamental. Tem esta desvantagem: a longo prazo, adoramos como um exemplo divino um homem que incorporou o significado mais profundo da vida e então, por pura imitação, esquecemos de tornar real nosso próprio significado mais profundo, a autorrealização. Carl Jung, Estudos alquímicos. Jung propõe que a imitação de Cristo deve ser compreendida de maneira simbólica, como um chamado para cada indivíduo buscar o próprio caminho único e se desenvolver plenamente. Ele via Cristo como alguém que se atualizou completamente, vivendo de acordo com sua consciência e aceitando as consequências de suas escolhas, mesmo que isso resultasse em perseguição. Para Jung, a verdadeira imitação de Cristo não está em reproduzir os passos de sua vida, mas em tomar coragem para ser fiel à própria essência, abraçar o processo de autorrealização e enfrentar o mundo com autenticidade. Esse simbolismo transcende o cristianismo e aponta para um princípio universal, a busca por se tornar a versão mais completa de si mesmo. Cristo pode ser visto como o exemplo máximo de uma personalidade heróica. Jung, em Estudos alquímicos, destaca: a imitação de Cristo pode muito bem ser entendida em um sentido mais profundo. Pode ser tomada como o dever de realizar a convicção mais profunda de alguém com a mesma coragem e o mesmo auto-sacrifício demonstrado por Jesus. Essa visão da imitação de Cristo é apenas uma amostra do vasto reservatório de sabedoria prática presente nas grandes religiões. E para nos beneficiarmos dessa sabedoria, não é necessário nos tornarmos adeptos de religiões organizadas ou comprometer nossa fidelidade a uma seita ou credo específico. Pelo contrário, muitas vezes as religiões organizadas, corrompidas pelo poder e degradadas pela política, acabam se tornando barreiras para o acesso às verdades mais profundas da espiritualidade. Felizmente, é possível explorar essas verdades de maneira individual. Estudando os textos sagrados, compreendendo os rituais embutidos nas mitologias e, acima de tudo, aplicando essas lições à nossa própria vida, podemos desenvolver uma visão espiritual mais enriquecedora. Karen Armstrong, em The Case for God, resume isso da seguinte forma: a única maneira de avaliar o valor e a verdade de qualquer mito é agir sobre ele.
O mito do herói, por exemplo, que assume a mesma forma em quase todas as tradições culturais, nos mostrou como viver mais rica e intensamente, como lidar com nossa mortalidade e como suportar criativamente o sofrimento que a carne herda. Mas se não o aplicássemos à nossa situação, um mito permaneceria abstrato e incrível. Os mitos têm o poder de transformar nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente seu significado. Como os sonhos, eles são expressos por meio de símbolos, apontando para verdades que transcendem o intelecto consciente. Carl Jung, em Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, reforça essa ideia. Gostamos de imaginar que algo que não entendemos não nos ajuda de forma alguma. Mas isso nem sempre é assim. Os mitos têm um efeito direto no inconsciente, não importa se são compreendidos ou não. O fato de que sua repetição não se tornou obsoleta há muito tempo pode, acredito, ser explicado por sua utilidade. No entanto, no mundo moderno, muitos de nós cortamos completamente nossa conexão com o reino dos mitos. Vemos a religião com ceticismo, quando não com desprezo, ignorando o impacto que essas narrativas simbólicas podem ter em nossa jornada pessoal. Essa desconexão nos priva de um dos recursos mais profundos e atemporais para lidar com a condição humana. Muitos veem o abandono da religião como um sinal de progresso e iluminação. Contudo, isso pode representar uma regressão psicológica. Em uma palestra proferida na Universidade de Yale, em 1937, intitulada Psicologia e Religião, Carl Jung descreveu o ateísmo como uma neurose urbana. Após décadas tratando centenas de pacientes, Jung chegou a uma conclusão marcante. Para alguns, o único caminho para superar seus dilemas mais profundos era o surgimento de uma atitude religiosa em relação à vida. Jung escreveu: entre aqueles na segunda metade da vida, isto é, acima de 35 anos, não houve um cujo problema, em última instância, não fosse encontrar uma perspectiva religiosa sobre a vida. Carl Jung, Psicologia e Religião. Se continuarmos a rejeitar a religião, nossa necessidade de significado não desaparecerá. Ela apenas será redirecionada para outros lugares. Corremos o risco de adorar o Estado, partidos políticos ou até mesmo a ciência, que, embora importantes, são substitutos inadequados e potencialmente perigosos para o cultivo de uma verdadeira perspectiva religiosa sobre a existência. Talvez, então, o mitos das religiões seja necessário para nutrir nossa psique, trazendo propósito e significado para nossas vidas. Sem alguma forma de perspectiva religiosa, o ser humano pode facilmente cair no abismo do niilismo, totalitarismo ou no desprezo por si mesmo e pela sociedade. Lise Bourbeau afirma: para nos lembrarmos de quem realmente somos, devemos nos conscientizar do que não somos. Não somos nossas feridas. Sempre que sofremos, estamos nos identificando com aquilo que não somos. Por exemplo, quando você sente culpa por rejeitar alguém ou por agir de forma injusta, acaba acreditando que é a rejeição ou a injustiça. Mas isso não é verdade. Você não é a experiência. Você é uma expressão de Deus vivendo uma experiência no plano material. Outro exemplo, quando seu corpo adoece, você não é a doença. Você é uma pessoa passando pela experiência de um bloqueio de energia em uma parte do corpo, algo que chamamos de doença. A vida é uma sequência contínua de processos que nos conduzem à nossa razão maior de existir. Lembrarmos-nos de que somos Deus. Mircea Eliade reforça essa reflexão ao afirmar: o homem se torna verdadeiramente humano quando descobre o sagrado e lhe dá um lugar central em sua existência. Mircea Eliade, o sagrado e o profano. E para aqueles que acreditam que a ciência eliminou qualquer necessidade de religião, Jung faz uma provocação instigante. A ciência pode ter tanta certeza de que não existe algo como um instinto religioso? Carl Jung, O desenvolvimento da personalidade.